Olá pessoal, meu nome é Tiago Carminati, participo do projeto Residência Pedagógica no IENG sobre a supervisão do professor Ronaldo Campos e no Enem em Pílulas de hoje faremos a revisão de uma questão sobre a Antiguidade Oriental. Caso queira responder a questão antes da revisão, pause o vídeo e retorne para saber se acertou e o que mais podemos aprender sobre essa pergunta. No enunciado da questão, encontramos o texto para nos dar uma base, em que lemos Sexto Rei Sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C. e nascido em Babel, Hammurabi, pronúncia em babilônico, foi fundador do primeiro Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Logo em seguida, podemos ler a pergunta que diz: nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham sentido de... E abaixo da pergunta temos as opções. Mas antes, vamos à revisão. Para começarmos a entender esta questão, é importante falarmos rapidamente sobre o que é esse primeiro Império Babilônico. Sua origem, tal como lemos no texto, remonta ao governo de Hammurabi, durante os anos de 1792 e 1750 a.C. Porém, a cidade-estado da Babilônia já existia há quase 500 anos antes, por volta do século 23 a.C. Hammurabi foi o sexto rei da Babilônia, em um período já em expansão territorial, mas será em seu governo que a cidade terá grandes obras, se tornando um centro cultural, econômico e político deste império mesopotâmico. O Código de Hammurabi foi um compilado de 282 leis, esculpidas em uma estela de pedra negra de mais de 2 metros de altura, com o objetivo de padronizar diferentes atos, como compensações e cumprimentos de acordo. Mas encontramos no código várias descrições de possíveis atos, como roubos, assassinatos, entre outros, e quais seriam as devidas punições para estes atos. O princípio das punições descritas no código seguia a lei de Talião, chamada popularmente de olho por olho, dente por dente, em que a pessoa devia ser punida de forma idêntica ou similar ao dano causado. Porém, é importante compreendermos que essas leis não foram somente frutos de Hammurabi, sendo grande parte uma compilação de práticas e costumes já existente e pautada por tradições anteriores. No código, também encontramos a divisão da sociedade babilônica em 4 camadas, posições na hierarquia social que definiam a condição política do sujeito, mas também sua condição jurídica, uma vez que as penas impostas eram diferentes para cada camada social. Agora que já abordamos o contexto do período a que esta questão se refere, vamos às respostas para identificarmos a correta. Lembrando que a pergunta diz respeito a qual sentido tinham as leis contidas no Código. Opção A: assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. No texto, encontramos a afirmação de que o Código estendeu o direito e a lei a todos os súditos, mas não podemos tratar essas leis como garantias ou direitos individuais. Além disso, o conceito de cidadão é anacrônico, não sendo presente neste período. Opção B: tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Na contextualização, nós vimos que a lei de Talião é uma das bases fundamentais para a estrutura jurídica do Código de Hammurabi, sendo constante a presença das regras de punições para os mais diversos atos cometidos, de forma a determinar um padrão. Opção C: conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. Como vimos, o Código não diz respeito a um acontecimento específico, para tratar assim de um assunto como prisioneiros de guerra, de um possível conflito, sendo presente aspectos que dizem respeito à harmonização de práticas jurídicas. Opção D: promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. Novamente, o Código não aborda um assunto específico para necessariamente tratar de uma distribuição de terras. Além disso, a ideia de desempregados urbanos se mostra muito anacrônica com o período que estamos tratando. E por fim, opção E: conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. Como vimos antes, o Código chega a dividir a sociedade em camadas distintas, mas de forma a definir suas condições jurídicas, não tratando necessariamente das prerrogativas políticas ou até mesmo de suas origens como possíveis descendentes de estrangeiros. Dadas as opções, podemos perceber que a resposta correta para essa questão é a opção B:
tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. E você, o que achou dessa rápida revisão? Conseguiu acertar a questão? Que outro tema gostaria que abordássemos aqui? Continuaremos a publicar aqui no Instagram do IENG uma rápida revisão do Enem sobre a temática de História. Esperamos ter ajudado e até a próxima!